oportunidade aqui no templo, o nosso querido palestrante, gostaria de convidar aqui, por gentileza, o Dr. Isaac de Paula. Ele é cardiologista, um amigo querido. Normalmente ele está acompanhado da doutora Terezinha, a sua esposa, que nesse exato momento está com uma missão especial, né, doutor? Está na Argentina e algo especial está acontecendo lá. Quer partilhar com a gente, doutor? O que está acontecendo na Argentina por esses dias aí? Vou ganhar uma neta. Olha que maravilha! E ele está aqui para partilhar umas mensagens muito especiais que vão falar no seu coração. Então, Isaac, obrigado por ter aceito. O senhor tem uma grande experiência na área médica, cardiologia especialmente. Alguns aqui são pacientes do senhor, né? São pessoas que já o conhecem. Obrigado por ter aceito o convite. Que Deus o abençoe a nos transmitir a palestra desta noite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse curso me deixa muito animado. E eu sempre peço que convide os não fumantes, porque serão propagadores de opinião. Eles vão ajudar outras pessoas que podem estar presas a esse vício. Então, vamos ver algumas doenças relacionadas ao tabaco, ao fumo. Apague essa droga. Você sabia? É a maior causa evitável de mortes do mundo, tirando precocemente mais de... eu não atualizei esse número, mas esse número está bem mais que 5 milhões, está chegando perto de 6 milhões de vidas no ano. Aqui no Brasil, aproximadamente 130 mil mortes por ano associadas ao tabagismo. Significa 1.000 desastres aéreos por ano. Ou seja, 10.830 desastres aéreos por mês. E cai um avião, cai um Boeing, o mundo grita: oh, que coisa, que horror! E aqui são quantos desastres aéreos? Para chegar a 130 mil mortes por ano, eu fiz uma divisão, vi mais ou menos quanto cabe dentro de um avião e deu essa conta. O efeito do tabaco no organismo é cada vez mais conhecido, e sabe que a população de fumantes suíços de morte súbita é 4 vezes mais das pessoas não fumantes. Existem 4.700 substâncias tóxicas, sendo dessas 4.700, entre 60 e 80 são cancerígenas, ou seja, capazes de produzir um câncer. Quem quiser comprovar, pega um pouquinho do material do cigarro e esfrega na orelhinha de um animal. Depois de um determinado tempo, vocês vão ver um câncer aparecendo naquela orelha. Aqui, o pulmão, ele é composto de pequenos alvéolos. Quando a pessoa fuma, aliás, quando respira o ar vai para os pulmões, e lá naqueles alvéolos passa algumas artérias, algumas veias, que o oxigênio passa para dentro dessas veias e leva pelas veias pulmonares, leva o sangue para o átrio esquerdo. O sangue é arterializado para o átrio esquerdo, passa
passa por ventrículo esquerdo e manda para todo o corpo humano esse sangue com oxigênio. Mas quando fuma, o oxigênio para passar para o sangue precisa de um componente que chama hemoglobina. Forma-se então a oxihemoglobina, e essa oxihemoglobina entra para dentro do sangue e deixa o oxigênio lá. Quando a pessoa fuma, entra também monóxido de carbono. E a hemoglobina, quando vê o monóxido de carbono, em vez de combinar com o oxigênio, ela combina com o monóxido de carbono. Em vez de levar oxigênio, leva o monóxido de carbono. E o corpo humano fala, mas eu pedi oxigênio, você mandou monóxido de carbono. Aí o que acontece? Fabrica mais sangue para que possa levar um pouco de oxigênio para os tecidos. Por isso que no começo, às vezes, a pessoa fica até um pouco mais vermelha. Com o tempo vai ficando mais escuro, mais cianótico, aquela cor mais azulada. Aí vai criando uma doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é isso? Esse alvéolo que recebe o oxigênio, ele vai ficando cada vez mais estufado. Porque eu estou pedindo oxigênio, você está me mandando monóxido de carbono. Então ele vai crescendo para aumentar a superfície, até o momento que se rompe e pega outro alvéolo. E esse alvéolo vai crescendo até se romper, forma-se então uma bolha enfisematosa. Primeiro é uma bronquite tabágica, depois enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, depois o enfisema pulmonar, depois o cor pulmonar, que já envolve a insuficiência cardíaca. O próximo passo você já sabe. É uma viagem, sem bilhete de volta. Aqui os componentes, né? Eu quero ver se eu ganho um pouco de tempo. Aqui vocês já existem muitas substâncias cancerígenas aqui, 4.700 substâncias, sendo dentre elas um pouco mais de 60 que são cancerígenas. No Código Internacional de Doença, chama CID. O CID agora é atualizado, chama CID-10. No CID-10, a doença é F17. Transtornos mentais e comportamentais por causa do uso do cigarro. É uma doença pediátrica, porque 85% dos fumantes começam antes dos 16 anos. É uma doença crônica, causa dependência. Só 3% atualmente consegue parar de fumar por ano. É muito pouco. É uma doença transmissível através de propaganda, publicidade e marketing. É uma doença, daqui, olha, grandes celebridades, né? A pessoa fica induzida a fumar. E aí as crianças também sofrem, né? Por causa do cigarro. Então, aqui algumas das substâncias: acetona, trementina, formol, amônia, naftalina, fósforo. E aqui algumas substâncias também, né? Várias substâncias. Aqui algumas delas têm os metais pesados, várias substâncias. Os metais pesados demoram em torno
de 10 a 15 anos para sair do corpo humano. Felizmente, depois que um pouco mais de 10 anos que a pessoa para de fumar, se não evoluiu para doença pulmonar obstrutiva crônica, é possível diminuir as possibilidades de um acidente tromboembólico, de um acidente cardiovascular. Todo fumante tem trombose. Como? Todo fumante tem trombose. Mas e aí? Que são microtromboses. E os vasos, eles têm a capacidade de quando entope um vaso, o organismo faz nascer outro. Chama-se neoformação vascular. Para comprovar essas tromboses é fácil. Pega um microscópio e olha na mucosa do olho. No fumante existem vários microvasos trombosados. É que forma-se outro. Olha só, 1/3 da população mundial adulta fuma. Pelo menos um pouco mais de 2 bilhões de pessoas. Terrível. A Organização Mundial de Saúde diz que se não se tomar providência, nós vamos ter muito mais mortes do que já foi dito. E nós vamos chegar, eu imagino que em 2018 a 2020 nós vamos ter 6 milhões de mortes por ano. O cigarro encurta a vida. Um maço encurta 4,6 anos de vida. 2 maços por dia encurta 8,3 anos. E cada cigarro consumido leva a perda de 5,5 minutos de vida. Para quem vai morrer às 10, se morrer 10 e 5, já é alguma coisa, né? E isso um cigarro só. Eu tenho um colega, um cirurgião vascular, é um pesquisador científico. Ele me falou que uma tragada só uma vez que inala a fumaça, produz 20 minutos de vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Diminuição do calibre do vaso. Então, se por acaso tem uma placa de gordura nesse vaso, vamos supor que é um vaso desse tamanho. A vasoconstricção, ele faz o seguinte, ele fica bem menorzinho, o vaso diminui o calibre. E se por acaso já tem uma placa de gordura, se for no coração, já vai provocar um infarto. A quantidade de jovens que eu estou vendo que tem infarto não é brincadeira. Internei um moço de 26 anos com infarto do miocárdio. Teve outro aqui em Santa Bárbara que foi 31 anos. Se atualmente são 4,1 milhões de mortes anuais, nós vamos ter 13.424 mortes por dia. Aqui a liderança de morte nos Estados Unidos, doença
Isso no ano 2000. Era doença cardíaca, o câncer, acidente vascular cerebral e doença respiratória crônica. Essas todas especialmente relacionadas ao tabagismo. E as demais outras doenças, por exemplo, na época, não sei quantos aqui eram na época do Mário Covas, né? O urologista dele declarou que ele morreu de câncer de bexiga por causa do cigarro. Mas como? Bexiga é porque a excreção dos produtos cancerígenos, dos produtos dessas substâncias tóxicas, se faz também pela urina. E ela fica armazenada, apesar dele já ter parado de fumar, mas o câncer já começou enquanto ele fumava. Foi declaração, eu vi isso na televisão, a causa da sua morte. Aqui, ó. Nesse ano 2000, a principal causa de morte nos Estados Unidos. E todos esses slides eu pego de material científico. Aqui o fumo é por sobrevivência, não quero gastar muito tempo aqui, mas isso aqui é um artigo do Drauzio Varela. Aliás, ele foi, não sei como que ele está tão bem de saúde. Imagina, eu já estou com 70 anos e ele foi o meu professor. Ele dava aula no cursinho. Então, antes de entrar na faculdade de medicina. Imagina, já foi bem perto de 40 anos atrás. Então aqui está mostrando, ele mostra como abrevia a vida do fumante. É a receita para morrer mais cedo. Aqui é o risco de desenvolver doenças pulmonares obstrutivas crônicas nas mulheres que fumam é 22 vezes mais alto e nos homens 25 vezes maior. E aqui está mostrando a quantidade de tempo que a pessoa fuma e o número de anos que ele poupa se ele para de fumar. Quanto mais cedo deixa de fumar, mais tempo vive. E isso foi uma análise que foi feita sobre a mortalidade. Aqui os que pararam entre 25 e 34 anos de idade são praticamente idênticas dos que jamais fumaram. Então tem um bom incentivo aqui. E as curvas dos que pararam entre 36 e 44 anos são um pouco mais desfavoráveis. Ainda assim, largar de fumar nessa fase permite viver 9 anos a mais. Agora, se parou entre 46 e 64 anos, reduz 2/3 de mortalidade geral e faz ganhar uma média de 6 anos de vida. E aqui, acima de 56 anos, vive em média 4 anos a mais, quando para de fumar. O cigarro, a pessoa ele faz uma distribuição uniforme do organismo. Mas os riscos começam pela boca. Quando a pessoa, eu tive um paciente que ele teve um câncer exatamente no local onde ele punha o cigarro. Eu falei para ele, mas pelo menos você sabe que isso pode ser uma ferida que não sara, pode ser um câncer.
foi pedido um exame e foi comprovado o câncer. Vocês não acreditam. Ele voltou no consultório e falou que só fumava no lugar do câncer. Dá para entender? Pouco tempo depois ele voltou, que estava emagrecendo muito, que não conseguia comer, porque doía muito a boca, o câncer pegou todo o céu da boca. E ele não parou de fumar. Continuou fumando e no local onde estava o câncer, e já estava espalhando por todo lado. Pouco tempo depois ele voltou, porque ele estava muito magro, não conseguia mais comer. Eu tive que fazer uma internação para colocar uma sonda no nariz, para ir lá no estômago para fazer uma alimentação parenteral, para poder prolongar a vida dele. E ele não parava de fumar. Tinha alta e continuava fumando. Naturalmente já morreu. Então o cigarro ele segura você com cordas de aço. Por isso que eu gosto muito desses cursos, porque vocês recebem a mão do braço onipotente para arrancar vocês desse cigarro. Tive outro paciente Sr. Bernardino José de Andrade, eu posso falar porque ele era de Minas Gerais. Eu internei esse senhor pelo menos acima de 10 vezes. E ele falava para mim, sempre quando ele recebia alta, falava, e ele sabia que eu falava sempre para parar de fumar. Falava, não, doutor, dessa vez eu não vou parar. Falei, mas se o senhor não parar, o senhor sabe aonde vai parar, né? Não, dessa vez eu paro. Ah, mas não deu outra. 2, 3 meses, 6 meses, a família estava me chamando. Eu examinava ele e falava, vamos para o hospital, vamos que dá tempo. Aquela angústia respiratória, vamos embora para o hospital que dá tempo. Eu fiz isso pelo menos umas 10 vezes. Teve um dia que eu estava na piscina, lá na casa do meu irmão, e o telefone toca. Doutor, pai está ruim, o seu Bernardino. Ah, estou indo lá. Cheguei lá, o que a família falava para mim? E aí, doutor, vamos para o hospital? Eu falei, não, dessa vez não. Ele não aguenta. Daqui 2 horas ele está deixando essa vida. E sabe como ele morreu? Nunca esqueci dessa morte. Ele fazia assim. É macabro, parece o filme do Hitchcock, não sei se vocês lembram. Eu sou dessa época do Hitchcock. Meu pai reunia para, vamos assistir um filme do Hitchcock, um filme de terror, né? É terrível, meu pai. Ele gostava dessas coisas. Mas ele morreu assim. É algo macabro, terrível, mas é assim que ele morreu. Então não compensa, porque
não é só qualquer vício, qualquer coisa que torna a pessoa adicta. Pode ser qualquer outra coisa. Você não consegue sair sozinho. Aqui vocês conseguem, que esse é o lugar para dar apoio, para dar suporte e para que vocês consigam. Tabagismo passivo. As crianças sofrem infecções respiratórias por ano nos Estados Unidos, em crianças abaixo de 2 anos. Olha só. 100 fumantes em casa não chega a 20%. Com um fumante, olha como aumenta as doenças respiratórias em casa. 2 fumantes, como aumenta. E mais de 2 fumantes, chegando quase 50%. E não adianta pôr pior, né? Continua o acompanhante fumando também. E a gestante também, porque esse cigarro, a fumaça, essas substâncias tóxicas, se distribuem uniformemente em todo o corpo. E esse cigarro, os produtos de combustão do cigarro, é excretado pelas vias aéreas, pelo leite materno e pela urina. Aí o tabagismo na gravidez. É como se desse cigarro para a criança. E fora as malformações congênitas, né? Que aqui a gente pode ver. Aborto, né? E algumas doenças aqui. Olha o que acontece no infarto, a área de necrose no músculo. Provocado por quê? Por placas de gordura. Isso aqui, olha, é um acidente isquêmico. Primeiro o músculo entra em isquemia, depois injúria ou lesão e depois necrose ou morte dessa área para onde essa artéria está mandando sangue. Por exemplo, aqui tem uma artéria e aqui um bloqueio dessa artéria, não vai mais sangue, essa parte do músculo morre. O risco de fumantes desenvolver doença coronariana é de 2 a 4 vezes maior que os não fumantes. Antes de ontem foi uma mulher no meu consultório. Doutor, meu marido nunca precisou consultar ninguém. Sempre foi saudável. E ela toda desesperada, porque perdeu o marido na semana passada. Chegou em casa, tomou banho, comeu e morreu na frente dela. Provavelmente foi um infarto. O tabagismo é responsável por 45% das mortes por infarto do miocárdio. Eu tive um paciente que ele estava tendo um 4º infarto. Eu falei, mas como que você conseguiu sobreviver ao 4º? A sorte, porque talvez em umas artérias que não tinha assim tanta importância. Eu falei, agora nesse 4º você vai parar de fumar, porque ele ainda fumava. Falei, não, doutor, dessa vez eu paro. Mas precisou ter 4 infartos? Um colega meu, doutor Américo, eu posso falar que é de Minas Gerais, quando eu morava lá. Eu falei, Américo, será que você não... Eu brincava com ele, mas você não raciocina, você é médico, você é fumante, olha o bigode teu, tá até amarelo. Fala, mas aqui é tão gostoso, me relaxa. E eu esquentava o ouvido dele. Toda
Toda vez que eu encontrava, ele começou a ficar até sem graça com o cigarro. Ele me via de longe e já ficava assim. Resultado: teve infarto, sobreviveu. 2 meses depois, já tinha resolvido tudo. Encontrei ele. Ele chegou para mim: ô Isaac, por que eu não dei ouvido para você? Eu falei: precisou você ter infarto para você parar de fumar. Por que não parou antes? Né? É uma escolha. É aquilo que, aquela sensação que isso não acontece comigo. Acontece. É a principal causa de morte no mundo, o infarto. Muitos casos de doenças tromboembólicas, doença morte por questão acidente cerebral, a origem começou no coração. Formou um trombo, foi para o coração. Morte súbita. Aqui, ó, heart attack. Fatores de risco de doenças coronarianas provocam infarto, tabagismo, colesterol, hipertensão. Olha só, incidência de doença coronariana. Aqui, ó, a quantidade. Quando fuma, olha aqui, ó, chega perto de 50. Aqui mais de 1. Tabagismo mais 1. Sobe 4 vezes mais. Tabagismo. 2 maços já sobe para 8 vezes. As doenças cerebrais, aqui olha. Quando tem uma região que o sangue começa a diminuir por placa de gordura no vaso que leva sangue para essa região do cérebro, também provoca a interrupção de sangue, de suprimento de sangue por acidente, por trombose aqui, chama isquemia cerebral, que pode chegar ao infarto cerebral. Não é só o coração que infarta, não. Tem infarto do cérebro, tem infarto dos rins, tem infarto do intestino. Qualquer lugar do nosso corpo pode infartar. Começa com a isquemia provocada aqui, ó. Placa de gordura aqui vai ligar o cérebro e começa a ter o sangue, ele é impedido de passar por causa desse coágulo. E aí provoca a isquemia. Ou até um acidente hemorrágico, que aí geralmente é muito grave. Aqui são as placas de gordura, tá vendo? A artéria tem que ficar lisinha assim. Tá aqui o risco de fumança, verem doenças vasculares periféricas é 10 vezes maior do que os não fumantes. O primeiro paciente que eu atendi fazendo residência foi um paciente com tromboangiite obliterante. Infelizmente, quando entra em necrose, tem que cortar o dedo. Doença de Buerger ou tromboangiite obliterante. Olha aqui, ó. Vai ter que cortar. E se continua fumando, vai ter que amputar essa parte. Tem que pegar talvez até esse dedo aqui e cortar essa parte aqui. Esse aqui, ó, já perdeu a perna. Só que muitas vezes
eles não receberam uma ajuda, um suporte desse jeito. E não conseguiram fazer escolha. Esse aqui fez uma traqueostomia, mas ele, em vez de puxar o ar pela traqueostomia, ele punha cigarro aí. Dá para entender um negócio desse? É isso que a gente quer para a nossa vida? Isso chama adicção. O fumante é um toxicômano, é um adicto. E nós podemos nos livrar dessa droga. É um viciado em droga. Eu dou graças a Deus. Quando eu fazia medicina, o Dr. Mário Rigato, ele que foi o responsável para colocar que o cigarro pode causar câncer nas carteiras de cigarro. Vocês não imaginam quanto ele sofreu, a luta que ele fez, Dr. Mário Rigato. Todo mundo gostava das aulas dele, era um pneumologista, entendia de cardiologia, professor da faculdade lá do Rio Grande do Sul. Muito bom médico. Olha, isso aqui são slides médicos, não é de leigos. A úlcera péptica também, o tabagismo aumenta esse risco de úlcera. Tanto gástrica como duodenal até 10 vezes. Quem gostaria de namorar alguém que fuma? Atenção os solteiros aí, alguém se candidata. Imagina o cheiro dessa boca, né? Olha aqui, olha, isso é slide médico. O tabagismo aumenta o risco de desenvolvimento de catarata em 2,5 vezes. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Como nós falamos no início, 85% dos fumantes. Aliás, tabagismo é responsável por 85% dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica. Pulmão normal e o pulmão de um fumante. Está aqui a mortalidade no Brasil: primeira em infarto, câncer, acidente vascular cerebral, causa externa, doença pulmonar obstrutiva crônica. Está aumentando muito aqui. Aqui os alvéolos, olha um alvéolo de fumante. Aqui é o que eu falei no início, né? O enfisema pulmonar. Aqui tem que ser igual aquelas que as abelhas fazem, né? Os favos, né? Cada alvéolo, né? E eles vão crescendo, eles rompem aqui, depois rompem aqui, formando as bolhas enfisematosas. Então aqui já evoluiu para o enfisema pulmonar. Aqui, ó, as bolhas enfisematosas. Aqui um pulmão espumante, e o pulmão já mostrando, né? Aí no raio-x a gente vê essa área bem mais escura quando é fumante. Então existe aí câncer de boca, de estômago, leucemia, de bexiga, de rins, de cérebro uterino, de pulmões, laringe, esôfago, pâncreas, que pode ser provocado aqui, ó, um câncer de boca, câncer de boca também, aqui, câncer de laringe, aqui, câncer de laringe, tem que fazer uma traqueostomia, pulmão, 90% dos casos de câncer de pulmão são de pessoas fumantes. Então acho que já o nosso tempo
aqui o câncer de pulmão. Esse Brian aqui, pai desse menino, pouco tempo depois, por causa do câncer, olha o estado dele, antes dele morrer, por causa de câncer pulmonar. Normalmente o câncer de pulmão ele mata em 6 meses. A gerente aqui do Bandeirindos de Americana, primeiro ela trabalhou em Nova Odessa, depois de Americana, teve câncer de pulmão, morreu em 6 meses. Tive a oportunidade, graças a Deus, de conversar bastante com ela, visitei ela e pudemos fazer um bom trabalho com ela. Foi muito gratificante ela ter uma morte assim tranquila. Um dia antes eu fui visitar ela no hospital. Conversei bastante com ela. Eu ia sair, ela falou: doutor, o senhor está esquecendo de fazer uma oração comigo. Fizemos uma oração com ela. No dia seguinte, ela morreu. Aí vieram me perguntar: doutor, o que o senhor fez? Não vou falar o nome dela. Morreu sorrindo. Foi a oração. Descansou em paz e sabendo que o cigarro que ocasionou essa morte. Aqui o Wayne McLaren, o Homem Marlboro. Acho que todo mundo já viu ele, né? Está lá. O câncer causa impotência sexual. Então está lá. Graças a Deus vocês já estão nesse caminho de romper. Guardem uma coisa: a doença, ela é radical, ela não perdoa, ela é radical. Nós temos que ser radicais com a doença. Logo de imediato já melhora. 20 minutos depois, já os batimentos cardíacos, pressão arterial já começa a melhorar. Após 8 horas existe um aumento da quantidade de oxigênio. 48 horas já aumenta a sensibilidade do olfato. Começa a sentir a comida mais gostosa. 2 a 12 semanas, a capacidade pulmonar já aumenta até 30%. 1 a 9 meses, diminui a congestão nasal, a tosse, o cansaço. 1 ano, cai pela metade o risco de doenças cardíacas. De 10 a 15 anos, a expectativa de vida se iguala a quem nunca fumou. Compensa então parar de fumar. Então, analise o ar, focalize em 1 ou 2 itens de cada vez. A força de vontade, quando ela é direcionada corretamente, a pessoa para de fumar. Quando pega esse braço do onipotente, substitua velhos hábitos, faça um esforço inicial forte, ajuda de Deus, vive um estilo de vida saudável, evite tentações. Não sei se foi alguma dúvida, alguma indagação, alguma pergunta. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Além das pessoas desejarem fazer a pergunta verbalmente, tinha gentileza da mim entregar. Quem desejar escrever a pergunta, poderá fazê-lo também. Alguém tem uma pergunta? Ele vai escrever ali. Alguém quer fazer a pergunta? Microfone aqui seu. Tem alguém? Enquanto ele escreve ali, eu gostaria de incentivar vocês, enquanto a pergunta chega, quero falar um pouquinho sobre a programação de amanhã. Eu acabei de confirmar com a palestrante de amanhã e ela vai fazer uma palestra muito especial a respeito da ansiedade. Só que não é só palestra, é
teoria e prática. A pessoa que estará conosco é a professora Simone, ela é uma das maiores especialistas em hidroterapia da nossa região, trabalha no Cevisa, né, no Centro de Vida Saudável, e vai ser imperdível. Então, ajude a divulgar, porque não é só para as pessoas que estão fumando, para quem não tem ansiedade, não é verdade? Mas quem está deixando de fumar é uma das principais características ou sintomas da abstinência, né, da síndrome de abstinência. Também nós vamos ter uma programação especial, vai trazer aqui ao vivo os tratamentos de hidroterapia. Você escreveu a pergunta? Então, microfone lá, por gentileza, senão alguém vai ficar. Doutor Isaac, por favor, temos aqui algumas perguntas para o senhor nos ajudar. Eu queria saber, a pessoa que fumou, como eu fumei muito tempo, comecei cedo, né? Nova, assim, uns 14 anos mais ou menos. Aí parei de fumar em 98, fiquei 12 anos sem fumar, e durante esses 12 anos eu sonhava fumando. Eu sonhava, e eu queria saber o porquê que a gente continua sonhando. Eu não tinha vontade de fumar, mas eu sonhava fumando. Note bem, o cigarro tem a nicotina. A nicotina é um neurotransmissor. O que é neurotransmissor? É a conexão, chama conexão sináptica. O estímulo passa de um nervo para o outro através de um neurotransmissor. O normal do nosso corpo, no cérebro, todo o corpo, chama-se acetilcolina. Então, no fumante, essa acetilcolina ela é substituída pela nicotina. Que a acetilcolina é um neurotransmissor. A nicotina também é um neurotransmissor, mas na competição a acetilcolina perde. Quem ganha é a nicotina. E o neurotransmissor do fumante é a nicotina. Então, quando para de fumar, precisa haver uma substituição da nicotina pela acetilcolina. Então a pessoa sente aquela angústia pelo cigarro. Por isso que foi feito esses adesivos. É para dar nicotina para suprir a falta de neurotransmissor. Então você tem que brigar. Você entrou numa guerra. Eu vou fazer a acetilcolina voltar, custe o que custar, através de alimentação saudável, fricção no corpo, com a toalha úmida em todo o corpo em direção para o coração. Por quê? Porque nós temos os vasos linfáticos em todo o corpo e eles não têm uma bomba cardíaca para mandar sangue e para aspirar sangue. Mandar através das artérias e puxar sangue através das veias. Não tem isso. Os vasos linfáticos não tem. Então é com massagem. Por isso que existem as drenagens linfáticas. Então isso através de eliminação de radicais livres, alimentação saudável, exercício, banho quente, frio, sabe? Massagem, andar, caminhar. Você vai recuperar o seu neurotransmissor, que é a acetilcolina. Porque essa dona nicotina mandou ela embora, agora ela tem que voltar. E ela só volta se ficar sem a nicotina. Nós temos mais uma pergunta aqui. Pode ser da primeira, por favor. Doutor, eu acho que a resposta mais ou menos é o meu caso. Eu sou fumante há 34 anos e desde sexta-feira eu não coloco cigarro na boca, mas já vinha vindo acontecer. Eu não posso entrar em banco, eu não posso ir em lugar fechado. Aqui dentro da igreja mesmo, às vezes eu deixo de vir, porque o que acontece? Parece que eu vou sumindo. Eu sumo mesmo, eu chego a desmaiar.
e perco todo o controle do meu organismo. E eu tomei a atitude de parar de fumar. Está sendo difícil, muito difícil, mas eu chego a fazer as necessidades da roupa. E procurei médico, a pressão sobe e desce. Tem algum tratamento que eu posso fazer fora isso que eu estou fazendo hoje aqui dentro da igreja? O ideal mesmo é essa desintoxicação. Enquanto não substituir essa intoxicação generalizada do corpo, depois você vai começar a sentir muito bem. Seria muito bom um tratamento, uma internação numa clínica particular, numa clínica natural, para fazer uma substituição, hidroterapia. Eu fui lá nos Estados Unidos, no Wildwood, uma clínica natural, coisa maravilhosa, que desintoxicação. E essas clínicas, Cevisa, né, aqui em Arthur Nogueira, hidroterapia, massagens, etc. Isso seria muito bom, porque o que eu percebo a senhora tem a necessidade de uma desintoxicação, porque o fumante ele entrou numa guerra, e a guerra eu sempre falo, o fumante tem que falar, eu faço uma decisão de parar de fumar, não vou fazer promessa, porque se ele cai, ele se levanta, e promessa, ele cai, ele desmoraliza, e a decisão está em pé. Então, mas é uma guerra, não pode desanimar, porque é uma intoxicação progressiva, e essa desintoxicação ela não é fácil, por causa exatamente, todo o nosso corpo funciona com inervação, com nervos. O coração tem uma instalação elétrica, tudo funciona à base de eletricidade, e essa transmissão sináptica é através da eletricidade que esses neurotransmissores unem um nervo e outro. Então não é fácil, é uma guerra e não tem trégua. Então precisa haver uma desintoxicação, talvez algum medicamento, um antidepressivo, a bupropiona pode ajudar. Bupropiona é um antidepressivo e dá uma aversão ao fumo também. Se a pessoa põe um cigarro na boca, vai até vomitar de náusea, vômito. A bupropiona, mas naturalmente o médico tem que avaliar a possibilidade, a necessidade desse medicamento. E além da ajuda medicamentosa, em nosso projeto, bem na sequência que o doutor falou, nós vamos ter este apoio. Amanhã será sobre hidroterapia e depois na quinta sobre desintoxicação. Se o doutor permite, eu acrescentaria também, doutor, a questão psicológica, porque a dependência não é só fisiológica, o fumante é um dependente emocional também, e nós vamos dar a oportunidade desse suporte, desse apoio também, mas a gente pode conversar em particular. Como é o seu nome mesmo? A Vânia e outras pessoas, que na verdade todos precisamos, né? Que é um outro projeto na sequência desse. E o senhor mencionou também, doutor, a importância da alimentação saudável. Vários aqui já fizeram a inscrição no curso de arte culinária vegetariana, né? Quantos já fizeram a inscrição? Posso ver as mãos? Parabéns. Quem não fez ainda e gostaria de fazer a inscrição? Tem alguém que ainda não fez? Oh, parabéns, não é só para as mulheres, temos mestres públicos também. Então, por gentileza, Tamara, se puder já se posicionar aqui. Pode pegar aqui. Enquanto a Tamara se posiciona, ela é uma especialista, também já trabalhou nas nossas clínicas naturais, vai falar um pouquinho sobre alimentação. Mas tem mais uma pergunta, doutor? Só um pouquinho, por gentileza, Tamara. Um dos nossos amigos pergunta o seguinte: a apresentação que o senhor fez aqui deu a entender que o tabaco, né, o cigarro, ele provoca muitos tipos de cânceres. E a pergunta é a seguinte: se uma pessoa é fumante, qualquer tipo de câncer que ele tiver, em qualquer parte do
corpo. Caro órgão, o cigarro será o causador? Não, definitivamente. Existe a possibilidade de causar o câncer, mas não significa que foi o cigarro que causou aquele câncer. Mas, por exemplo, 90% de quem tem câncer, a origem foi o cigarro. 90% de quem tem câncer. Cada 10, 9, especialmente agora, esses 10%, quem sabe tem alguns que foram cigarro e não foi detectado. Agora, que o cigarro causa câncer, isso é matéria já de médica bem enfatizado. Isso aí não tem dúvida. Antigamente se tinha alguma dúvida, hoje não se tem dúvida que o cigarro causa câncer. Eu não estimulo isso, mas pegar o material do cigarro, o fumo, como eu falei, esfregar na orelhinha de um cachorrinho, você vai ver nascer um câncer. Todo dia esfrega um pouquinho daquele material. Vai uns 20, em 2 meses você vai ter uma ferida naquela orelha. Então o cigarro causa câncer. Isso não existe dúvida nisso. Agora, se foi ele que causou, pode ser, existe muita coisa que pode causar câncer. Sem dúvida. Pode ser tantos. Mas ele é um dos principais causadores, né? O cigarro, sem dúvida, é um dos principais. Muito obrigado, doutor. Doutor, daqui a pouco vai voltar. Agradeço a gentileza do senhor nos ajudar. Passando aqui para a Tamara, por favor. Dicas de saúde desta noite, por gentileza. Boa noite. Hoje a dica de saúde que eu trouxe para vocês é sobre uma rica fonte de proteínas no reino vegetal. Às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas você é vegetariano, não come carne? E as proteínas, né? Como que a gente vai substituir a proteína da carne, do frango, do peixe, de tudo mais? No reino vegetal a gente encontra muitas opções de proteínas. Às vezes a gente não para pensar muito bem nisso, porque se acomoda em comer o bife de cada dia, né? Mas as proteínas vegetais, elas são muito bem representadas pelos feijões. No quesito feijão eu digo lentilha, grão de bico, ervilha, os vários tipos de feijões que a gente vê no mercado também, feijão preto, branco, o feijão azul, que é de origem oriental, né? E para a gente melhor aproveitar todos os nutrientes e as proteínas que eles têm a nos oferecer, seria interessante a gente preparar eles, deixando eles de molho por 12 horas, porque eles têm uma substância que chama fitatos, que acaba prejudicando um pouco a absorção de zinco e ferro. Então, sempre que vocês forem cozinhar os feijões, leguminosas e até o arroz, os grãos secos, é interessante a gente deixar de molho por pelo menos 12 horas, porque ele passa pelo processo de germinação. E aí, nessa germinação, ele libera todos os fitatos que ele tem dentro do grão e ele se torna mais digestivo e a gente consegue absorver melhor todos os nutrientes que eles têm. Essa foi a dica de hoje. Eu espero vocês no nosso curso de culinária, que a gente vai aprender muito mais, tá bom? Muito obrigado, Tamara. Este curso vai ser uma bênção, viu, gente? Vai ser muito bom. Preciso conversar um pouquinho com vocês. Onde é que está mesmo o cowboy? Cadê o cowboy do Malbrook? Só ficou o chapéu, né, gente? O que você está vendo aqui? Vamos trabalhar um pouquinho a parte psicológica agora. O que você está vendo? Alguém está vendo um vaso aí? Alguém está vendo 2 pessoas, uma olhando para a outra? Mas é um vaso ou são 2 pessoas?
Agora sim, né? Você observa que uma mesma coisa pode ser vista de uma forma diferente? Ali tem uma pessoa ou são duas pessoas? A percepção do cigarro, para alguns, é totalmente diferente da realidade. Muitos olham para o cigarro e veem um amigo, quando está ansioso, quando está sozinho, né? Como se fosse aquele companheiro. Mas a pergunta é, ele é um amigo ou inimigo? O que a gente faz com o inimigo? Perto ou longe da gente? Bem longe, né? Então você está aqui para dizer adeus ao cigarro. Você está vendo aqui uma menina ou uma idosa, para ser generoso, né? Uns falam que é uma pessoa, uma bruxa, né? Muito estranho. Então, dependendo da percepção, você vai identificar algo totalmente diferente. Para alguns, isso aqui não é um colar, é uma bolsa, como se fosse o nariz de uma velha muito estranha. Se você olhar aqui com você no pescoço o colar, que o narizinho bem delicado, então pode ser um adolescente, que seria o olho, na verdade. Percebe? Então a percepção é fundamental. O cigarro e a bebida alcoólica, para muitos são amigos, mas qual é a verdade? Então você está aqui para conhecer a verdade. A Bíblia Sagrada diz que a verdade traz libertação. Disse Jesus: conhecereis a verdade, vocês podem me ajudar completando? E a verdade vos... As informações que vocês estão tendo aqui são a respeito da verdade. Você não está aqui para ser enganado, mas conhecer a verdade e através da verdade alcançar a libertação. Vejam esta história. Jaqueline, quando criança, quando jovem, foi a uma festa, utilizaram a bebida alcoólica e na volta para casa, olha como ficou o alcoólico. Dizia assim: mas um dia todos vão morrer. Mas não é só uma questão de morrer, já seria uma questão suficiente para uma decisão radical, como o doutor Isaac disse. Mas a questão é que muitas vezes, além da possibilidade de morte, há um sofrimento para a pessoa e para a família. No caso da Jaqueline, ela não morreu, mas olha como ela ficou. Consequência indireta do álcool que provocou o acidente. Todo sofrimento para ela, para a família. Então ela fez uma campanha, se prontificou para ajudar as pessoas a não usar bebida alcoólica, especialmente para quando forem dirigir. Mas não é só uma questão de não tomar bebida alcoólica para não estar correndo risco no volante. É uma questão de amor. Eu conheci um médico que dizia: por amor não fume. É mais do que por favor. Por amor a quem? Ao Criador, a Deus. A quem mais? A você mesma, você mesmo. E por amor à sua família, aos seus amigos, por amor à natureza. Então você pode declarar com todo o seu coração, com todas as forças, que é possível você se libertar desse inimigo que tem escravizado você, queimado a saúde e também o gênero, né? Os recursos. Vamos dizer juntos, todos juntos? Decidir parar de fumar. Aqui nós estamos para ajudar você a fortalecer a sua decisão. Muitos já tentaram e acabaram voltando a fumar. Então, utilize os remédios naturais. A água, vamos lembrar juntos aqui, você vai receber todos eles por escrito. Alguns você já levou para casa. Vamos ver juntos quais são os 8 remédios de Deus. Água pura, o que mais? Luz solar, exercício físico, alimentação adequada, repouso, pureza de vida e confiança em Deus. São 8 presentes. Quanto custa isso? São presentes do Criador, estão aí na natureza para todos nós. É importante a atividade física, você desenvolver a habilidade de respirar corretamente. Os banhos são muito importantes. Você, antes de dormir, mesmo estando friozinho, tome um banho bom, deixe cair água morna aqui na região da nuca, né? Você vai dormir melhor. Nós vamos ter várias dicas sobre como a água pode ajudar a acalmar a ansiedade. Não use bebidas alcoólicas e não use o... Gostaram dessa vaga ontem? É uma opção lá, positiva ali, né? Em lugar do café, tome aqueles chás que são
calmantes naturais. Nós vamos ter várias dicas durante esse banho de quais são esses chás. Procure utilizar as frutas. Eu lembro que a doutora Terezinha comentou uma vez, da importância da laranja. Isso, olha, use muitas frutas cítricas. Melhor que o suco é a fruta in natura, a fruta mesmo. Você sentir o sabor, o cheiro da fruta, saborear devagarzinho. Mas, em vez de tomar refrigerante, café, tome muita água e coma fruta ou suco de fruta. E repita, decidir não fumar. Uma decisão a cada dia. Não faça promessa, mas tome decisão. Até amanhã, tome a decisão de não fumar. Fique firme na decisão. Quantos já conseguiram passar um dia sem fumar depois que estiveram aqui no curso? Posso ver, irmão? Olha, parabéns. Temos algumas pessoas que já conseguiram. E quem não conseguiu está muito perto, falta pouco. Então não desista. Você também vai conseguir. E principalmente peça ajuda para quem? Para o Criador. Deus, se tivesse criado o ser humano para fumar, teria nascido como uma chaminé. O nariz virado para cima, assim. Não, Deus nos fez para sermos pessoas livres, para sermos pessoas saudáveis, felizes. Tudo pensando em como a sua vida será melhor. Sonhe como será melhor a sua vida. Procure pensar nas vantagens. Não simplesmente porque causa doença, realmente causa, mas nas vantagens que você terá ao não fumar mais. Amanhã cedo, dê um sorriso, agradeça a Deus por que você despertou e tome a decisão. E peça a Deus, Deus, me ajude a não fumar, não importa quão grande seja a vontade. Por falar em vontade, os psicólogos sabem que a vontade intensa de fumar dura pouco tempo, são cerca de 2 minutos. E um dia eu disse para alguém, se você não resistir, entra debaixo do chuveiro. E a pessoa me falou, acredita que eu fumo debaixo do chuveiro? A pessoa tinha uma dependência tão grande que ela fumava até. Como é que você consegue? Ela fala comigo, tirava a cabeça fora do chuveiro, dava para cá. Olha, que dependência. Mas se você lembrar das dicas, faça uma oração. Lembre que Deus ama você, há pessoas orando por você. Pense em Jesus, não apenas como o Jesus que morreu na cruz, mas que está vivo, ressuscitou, está no céu intercedendo por você, que vai ajudar você. O Divino Espírito Santo vai dar forças para você. Se apegue com Deus e você vai resistir esses 2 minutos, não vai fumar. E repita, decidir não fumar. Repita para você mesmo. Atividade física, quando você acordar amanhã cedo, desenvolver a respiração adequada e depois da atividade física, um banho com um jato de água fria. Né? É o contrário da noite. Amanhã cedo, tenta fazer uma caminhada, atividade física. Coma muita fruta, cereais integrais, você vai aprender. Por isso que não é só, nós precisamos de vários dias, precisamos de um tempo com vocês para mudarmos o estilo de vida. Não use café, mas procure usar coisas naturais mais saudáveis. Procure evitar ficar perto de quem você ama e evite ficar perto da fumaça do cigarro. Aqui já mencionamos. Evite também condimentos. Não são condimentos, são estimulantes, como pimenta, vinagre, né? Tudo que é artificial, né? Esses lanches. Procure comer alimentos mais saudáveis, evite também sobremesas, o cafezinho. E se você não resistir, não desista. Calma, porque você tem a bênção de não estar sozinho. Para terminar, 4 comuns da vitória. Vamos ver juntos? Fugir dos ambientes de fumo. Segunda comuna da vitória. Assistir às reuniões. É importante você estar aqui. Traga a sua família. A partir de amanhã vai ser para você, mas vai ser também para toda a sua família. A terceira comuna da vitória. Exercitar a força de vontade. O que você vai fazer com aquilo que a Bíblia fez com você? O que você vai fazer com aquilo que as pessoas fizeram com você? O que você vai fazer com esse vício? Uma coisa que aconteceu até hoje, mas você pode mudar essa história. E o mais importante, confiança em Deus. Tudo posso naquele. Esse é onde você vai estar amanhã? Às 19h30? E venha com o máximo de amigos que você puder. Muito bem, o tempo já foi suficiente. E eu quero convidar os queridos para virem aqui à frente, todos que fizeram agora, né, o bochecho.
E se você estiver sem o seu cartãozinho, você vai poder receber aqui. Quem está pode trazê-lo. O Dr. Isaac vai fazer uma oração em seu favor neste momento. Pode vir aqui, por favor. E os amigos que estão apoiando, estão ajudando, já venham juntos. É importante que eles não se sintam sozinhos, né? Cada um aqui, Dr. Isaac, está sendo motivo de muitas orações durante esse dia. Pessoas amadas por Deus, pessoas amadas pela igreja, profissionais como o senhor que deixou suas atividades para estar aqui. O senhor está aqui, eu tenho certeza que por amor a eles também, primeiramente a Deus. O cartãozinho está firme, hein? Queria só rapidamente aqui, o José me disse que hoje, o cigarro o senhor fumou hoje? Amém? O que lhe ajudou? O senhor conseguiu passar o dia sem fumar? Pode dar uma dica para aqueles que ainda falta um pouquinho, estão quase chegando lá? Olha, eu bebi bastante uma água hoje. Dava vontade, tomava água. O que me salvou bastante uma água hoje. Bastante água. Tudo bem. Teve mais uma pessoa que eu percebi que não fumou nenhum cigarro. Quem foi mesmo? A Vânia. Vânia, o que lhe ajudou você? Que dica você teria que dar para os amigos que ainda falta um pouquinho para conseguir passar amanhã o dia sem fumar nenhum cigarro? É questão de esperar e contar no relógio. Passa a vontade, passa mesmo, vai embora, seja qualquer atividade de novo, aí vem aquela sensação, vai embora de novo e eu consegui pensar que eu coloco no cigarro para ficar. Amém? Então quer dizer, se a pessoa fizer um propósito, olha, vou ficar 5 minutos sem fumar, é possível? Aí quando acabar os 5 minutos, mais 5 até amanhã à noite. Não morre não, porque depois eu vou, né? Olha, todos vocês estão de parabéns. Quer convidar a querida equipe também para se colocar em pé? Todo mundo tem alguém do lado aí? Todos estão com alguém lá? Se alguém quiser chegar também para abraçar alguém aqui, quero agradecer a presença de todos vocês. Doutora Velinha, obrigado pela presença. Nós vamos precisar da ajuda dos psicólogos, viu, doutora? Agradeço mais uma vez, doutor Isaac. Peça a bênção de Deus para esses heróis. Pela graça de Deus, são mais que vencedores. É com grande prazer, porque imagine o Filho de Deus que veio a esta terra. Às vezes eu fico imaginando como é que pode um Deus que criou o ser humano ter essa capacidade de se tornar igual a nós. Você pode tocar aqui e cada um de nós somos representantes desse Deus. Por isso Jesus vai falar: o que fez a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. E vamos deixar crescer capim desse caminho do cigarro, né? Jesus é o caminho. E agora, quando você pensa em coisa boa, de ter deixado o cigarro, mais um dia sem fumar, você está liberando endorfina. Caminhe, você vai estar liberando endorfina. E agora, se esse Jesus, ele precisou de orar, pedir a Deus, imagina a gente, se não precisa. E se ele fala, e se ele também, aquele que fala que a gente deve perdoar 70 vezes 7, ele dá o seu perdão para todos vocês que tentaram destruir as suas vidas. Minha esposa fala que nós somos o resultado de duas grandes forças, os psicólogos dizem, né? É o Thanatos, atrás do Thanatos está Satanás. Eros, atrás do Eros, a palavra que foi desvirtuada, atrás do Eros está Deus. Nós
fazemos a decisão para que lado nós vamos. E vamos aproveitar, liberar a endorfina, vamos ler, apresentar esse grupo a Deus, né? Vamos assim, pensar nele, fechar os olhos para que a gente não pense em outra coisa senão em Deus. Eterno Deus, o Senhor que é onipotente, onisciente e onipresente, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que é um Deus que esteve aqui na terra. É em nome deste Deus que esteve aqui na terra que é chamado também de Pai da eternidade, de Conselheiro, de Deus forte. Suplicamos de Ti o Teu favor, de olhar para esse grupo, cada um deles, a Dona Vânia representando todos os irmãos, também todos os demais. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece as lutas, conhece as dificuldades, conhece essa guerra que não tem trégua contra o vício. Senhor, em nome desse Jesus, concede o Teu perdão a essas almas e concede a elas uma nova vida, mediante a pujante ação do Espírito Santo. Pois é em nome de Jesus que pedimos também uma bênção especial a todos os demais. Nós pedimos amém. Muito obrigado, Dr. Isaac. Deus abençoe muito vocês. Foi preparado com carinho um chazinho. Nós conversamos ainda um pouquinho mais. Todos estão convidados a descerem um pouquinho. E até amanhã, se Deus quiser, às 7h30 da noite. Deus os abençoe.